No interior paulista, sob a serra a brilhar, Espírito Santo do Pinhal começa a se revelar. Fundada com a tradição que a terra nutriu, entre fazendas de café, o futuro se construiu. No século XIX, o ouro verde surgiu, trazendo riqueza e imigração que insistiu. Os trilhos da Mogiana ao café conduziu, desenvolvendo a cidade que o café produziu. Da terra rica, o aroma do café se espalhou. Antes da chegada italiana, o cultivo já brotou. Ruas centrais, com casarões, um charme que perdura, onde o passado e o presente se encontram em ternura. Santa Luzia, padroeira, em sua paz protetora, guia a cidade com uma luz encantadora, e as montanhas ao redor de verde majestoso abraçam a cidade em um abraço caloroso. Entre taças e vinhos, um novo sonho a brotar, Espírito Santo do Pinhal, pronto para celebrar. A Serra dos Encontros, com seu charme a refletir, transformou a cidade com histórias a florir. Romualdo de Souza Brito, que foi o fundador da nossa cidade, ele estava em Mogi das Cruzes e aí veio, o caminho indicava esse novo rumo e ele veio para cá e veio comprando terras aqui em Pinhal, mas em 1828 não tinha nada aqui, era pura floresta. Ele foi comprando terras devagar até chegar onde é a cidade. Aí ele comprou aquele pedaço, mas aquilo estava em litígio. E aí ele se aborreceu, que ele era de boa paz, e resolveu doar isso para o Espírito Santo, que ele era devoto. Então ficou Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores para abençoar essa terra e não haver mais discórdia. E foi o que realmente aconteceu. O nome Bartô, que é o nome da pousada Bartô, veio do bisavô Antônio, imigrante italiano, que após a abolição dos escravos, veio para cá com 19 anos. Teve 11 filhos. Um desses 11 filhos, meu avô, Alberto Bartolomei, tinha o apelido de Bartô. Esta fazenda é do Romualdo de Souza Brito e ele veio, o Bartô, depois. Plantou mais café, foi prefeito de Pinhal, foi uma pessoa importante. Aí o pessoal falava, vamos lá visitar o Bartô, vamos na fazenda do Bartô. E aí com isso ficou conhecido aqui o lugar, o bairro Bartô, a estrada chama Bartô, a pousada chama Bartô, e tudo por aqui, meus amigos mais íntimos me chamam de Bartô, chamo meu filho de Bartô. Então ficou tudo Bartô, que era o apelido do meu avô. Tanto os portugueses como os italianos que vieram depois, era um hábito deles ter plantado os pés de uva, né? Parreiras na sua casa, no quintal, e eles faziam o próprio vinho, era para o consumo deles. Então, essa fazenda sempre produziu café. E depois da morte do meu pai, foi uma época mais difícil para a família. Sabe, eu tinha essa casa grande, tinha 6 filhos, era uma dona de casa tranquila, meu marido era médico. De repente, a vida dá essas puxadas de tapete. Meu marido faleceu e eu fiquei aqui com 6 filhos aqui. E aí, o que eu ia fazer? E aí a minha mãe resolveu fazer uma pensão. Depois de alguns anos de pensão, para a pousada foi um pulo, que já estava no caminho. Aí a minha mãe tocou a pousada 25 anos e há 10 anos atrás eu e a minha irmã arrendamos a pousada dela, estamos fazendo uma nova era e aí veio o vinho para somar e veio somar muito forte, que o turismo aumentou bastante.
Brasil, mas não sabia nunca, sabia como. Como eu fui para a área de enologia, o Brasil não era um país vitivinícola, eu sou engenheiro agrônomo e estava terminando a faculdade de enologia também. Tive a sorte de chegar aqui no sul do país e trabalhar como estagiário na vinícola Miolo, que foram eles que me importaram para o Brasil. E eles gostaram do meu trabalho e depois eles me ofereceram continuar. Só que eles queriam que eu não ficasse aqui no Rio Grande do Sul, que eu fosse para o Nordeste, Petrolina. E aí em Petrolina me ofereceram um grande projeto vitivinícola e a oportunidade de desenvolver o sertão, a viticultura do sertão. E aí por 3, 4 anos trabalhei com eles, combinando sempre o trabalho com a aventura, né, de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas paisagens e com o tempo também a oportunidade de ir fazendo e criando novos vinhos. Então, quem que eu quis é uma pessoa sonhadora, aventureira, mas com muito amor e responsabilidade pela criação de vinhos. Né? Nesse transcurso do tempo, eu tive o oferecimento de, mais uma vez, criar uma nova região vinícola, mais uma vez, abrir fronteiras, tipo Bandeirantes, sabe? Bandeirante do vinho. Conheci um professor Murilo, nessa época estava começando com a dupla poda aqui na região, e me convidou para trabalhar com ele num projeto. Vários projetos, dos projetos era o Guaspari. E aí eu fui chamado, conversamos e se plantearam alguns objetivos que, coincidentemente, estava super alinhado com quem que eu quis, né? Então, vamos desenvolver vinho em Pinhão, vinho em São Paulo, vinho no Sudeste. Aí a pergunta minha foi, já temos vinho no São Paulo? Temos vinho aqui? Não. Então, sem pensar duas vezes, falei assim, tá com a pessoa certa, está com o aventureiro mesmo do vinho, vamos falar assim. E aí começou essa aventura de vinhos numa região que não tinha tradição, nenhuma tradição. Até as pessoas, praticamente ninguém conhecia a cultura da uva, nem as parreiras, nem como se fazia. Com uma tradição forte numa outra cultura, que se vem bem juntas dentro da gastronomia, né, que é vinho e café. Essa vinícola, na verdade, ela começou com 5 meninos do Terra Nossa. Eles trabalhavam em uma das vinícolas pioneiras aqui da cidade, de Pinhal, e eles sempre tiveram o sonho de fazer algo parecido, de fazer um vinho de qualidade, porque eles tinham aprendido a fazer esse vinho de qualidade e eles sonhavam em ter o seu próprio vinho, o seu próprio produto. Nasceu essa oportunidade de juntar com 5 amigos, porque assim, Terra Nossa, por que o nome do Terra Nossa? Porque a gente não tinha terra. Então, a gente alugou uma propriedade que estava completamente no mato, sabe? Não tinha nada aí no lugar. E a gente alugou e começou a plantar, mas assim, sempre com o intuito de uma coisa mais simples, não chegar a fazer uma vinícola, não queríamos fazer um vinho para nós. E sempre que a gente ia no vinho, a gente falava, bom, essa terra algum dia vai ser nossa. Então ficou, quando a gente lançou o primeiro vinho, todo mundo brigando para colocar o nome, falamos, não, então vamos chamar esse vinho de Terra Nossa, a ver se algum dia essa terra vira nossa, né? E eles chegaram aqui, nesse pedaço de terra, que é da minha sogra, pediram a ela para arrendar esse pedacinho de chão, onde tinha café, por sinal. O enólogo fez questão que fosse onde tinha o cafezal, então eles tiraram o cafezal e plantaram as videiras no lugar, acreditando que um dia eles teriam um vinho e teriam a terra própria deles. Então esses meninos chegaram aqui com esse intuito, com muita vontade de fazer, mas obviamente com muita dificuldade de investimento, de capital, mas durante todos os anos em que eles estiveram aqui, eles nunca deixaram de acreditar que isso seria possível.
Então aí o pessoal começou aqui nessa sala, colocando os primeiros tanques de inox naquele cantinho ali, né? Tinha um tanque pequeno, logo em seguida já colocaram um segundo. E ali todo o processo de fermentação feita no tanque de inox era manual. Então eles faziam com balde, né? Um ficava embaixo, outro ficava em cima lá, ajoelhado, iam jogando manualmente. Então eu sempre achava que era muito estranho, que eles não iam conseguir jamais fazer uma coisa de qualidade aqui, visto que aos meus olhos, né, era tudo muito precário. Nessa ponta aqui era onde eles tinham colocado a porta de entrada. Então aqui ficou uma porta de madeira, né, que você abria aqui. Aqui eram fechados, então tinha a parte de madeira em cima e aqui eram vidros de blindex que eles ganharam de parceiros, de amigos que trouxeram, foram desmontando hotel, pousada que tinham e eles recebiam. E aí colocava os vidros aqui para poder manter um ambiente limpo, né, fechado. Eu me lembro que eu brincava com um deles, falava, será que não dá para dar uma limpadinha nesse vidro? E ele sempre me falava, não é limpeza que falta, o vidro está todo riscado, não limpa nunca mais, né? Então eles usavam essas coisas e aí eles sempre diziam, né, finalizando, mas para fazer o vinho, aí sim nós vamos investir nos melhores equipamentos que a gente tiver e puder comprar no mercado. O fato é que a gente tem muito orgulho de hoje estar morando nesse lugar, porque foi aqui que dezenas e dezenas de vinícolas nasceram, com pessoas que viam, né, que eles obviamente não tinham todo o dinheiro, o potencial financeiro que precisaria para construir uma mega vinícola, mas eles tinham muito conhecimento. E foi nessa varanda, nesse lugar, embaixo desse pergolado, que eles mostraram para as pessoas que era possível ter um vinhedo e ter uma vinícola, um vinho, né, pelo menos de qualidade. Eu imaginava que eles iam fazer um teste aqui, ia validar o processo, validar a cultura, né, ver se realmente era algo que funcionasse. Nunca imaginei que seria uma vinícola deles e depois, mais adiante, inclusive, seria um vinhedo meu com a minha vinícola, né? Precisa ter grandes investimentos, né? Que qualquer produtor normal aqui, com paixão pela viticultura, pela bebida, conseguiria criar grandes vinhos, né? Assim nasceu o Origens, por exemplo, do Tadashi, que, aliás, ele era os proprietários dessa terra que a gente alugou, né? Até eles contam essa história de um outro ponto de vista. Mas pessoas que não tinham nada a ver com agricultura, nada a ver com vinho, com o tempo eles se apaixonaram e hoje em dia estão trocando tudo para se dedicar à produção de vinhos, né? Bom, aqui, pessoal, nós estamos entrando na sala das barricas, né? A gente chama... Hoje em dia a Terranosa tem 6 hectares, tem uma vinícola de 200 mil litros de vinho, sigue crescendo, sigue ganhando adeptos da bebida e tem a função principal agora, que nessa época também a gente não pensava, de desenvolver novos produtores no Brasil, né? Mas nessa época, estou falando mais ou menos 10 anos atrás, a gente não tinha nem ideia de onde a gente podia chegar. O único que nós queríamos era criar um vinho. Nós tínhamos vontade, muita vontade de fazer esse vinho muito bem. Um dos nossos parceiros, né, que é fornecedor nosso e da maioria das vinícolas aqui, comentou que o chefe dele, que ficava na França, né, esse parceiro, ele fornece barricas francesas para a gente. Ele queria conhecer a nossa região porque chamou atenção pela quantidade de barricas francesas que o Brasil estava comprando, que não era comum.
E aí a gente aceitou a visita, levamos ele para conhecer vários locais, vinícolas, vinhedos, ficamos um dia todo conversando, e ele tirou foto, ele andou, perguntou bastante, elogiou o potencial do vinho, né, que foi uma das vezes que realmente me chamou a atenção de uma pessoa do ramo, né, que conhece muito de vinho, e ele mesmo falou, uma frase que me marcou, ele falou assim, eu já vi muitas regiões no mundo crescer e morrer com potencial. Aqui eu estou vendo uma coisa muito diferente, né? Estou vendo um potencial muito grande, vinhos de qualidade, pessoas unidas, né? Isso é um destaque que ele deu, pessoas trabalhando de forma em conjunto para que todo mundo cresça e leve a região para frente. Final do ano o amigo nosso liga para mim e fala, ô Tadashi, meu chefe agradeceu de novo, né, por ter recebido, por todas as informações, foi muito rico, e ele fez uma apresentação no final da convenção, era uma convenção anual global, né, eram pessoas de todas as regiões do mundo que estavam lá, e ele falou que no final da apresentação pediram para mostrar uma imagem, né, pediram para voltar só um slide, esse slide tinha uma imagem do seu vinhedo lá, e eu falei, mas meu vinhedo é igual a todos, né, o vinhedo no mundo todo é igual. Eu falei, o vinhedo é igual, mas uma coisa que ele mostrou lá que ninguém conhecia, ninguém tinha visto antes, era um cafezal do lado do vinhedo. Ele tirou a foto da estrada da saída, onde tem as duas culturas, assim, uma do lado da outra, né, e ele mostrou e o pessoal falou, nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Onde se faz grandes cafés, coincidentemente, nessa época a gente não sabia, coincidentemente, se faz grandes vinhos também. Onde estão os melhores cafetais aqui, vamos falar assim, na região de Pinhal, também nós vamos encontrar os melhores vinhedos. O café para Pinhal foi e continua sendo muito importante, desde a produção desse café fino, de excelente qualidade, e Pinhal é tradicional também na produção de máquinas de café. Nós somos o maior fabricante de máquinas de café do mundo. O café que já está estabilizado há tantas décadas, né? Ainda continua sendo muito importante para Pinhal. E o vinho veio somar a isso. Originariamente essa área era uma área toda de café, a gente foi tirando o café e implantando o vinhedo, né? A gente já sabe que o terroir de café é um bom terroir de vinhedo também, mas eu acho que tem tudo a ver, porque é muito interessante o que você conhece de café aqui de Pinhal, toda essa questão de aromas, de degustação e tal, e o vinho entra nessa mesma onda. O vinho tem esse mesmo perfil de novos aromas, de sensações, então eu acho que combina demais. É uma coexistência, é um diferencial que a gente tem que preservar. A gente percebe no dia a dia, né, com as visitas dos turistas na região, quem gosta de café gosta de vinho e vice-versa, né? O pessoal vem aqui, bebe vinho, degusta, sabe todos os aromas, o pessoal que é estudado, e aí quando você entrega para ele um café de qualidade, que tem um aroma diferente, tem uma torra média que realça o sabor, ele fica fã do café também. Então é algo que eu acho que a gente não vai separar mais, né? E cada vez mais andando junto, isso aí vai ajudar a região. O nome da vinícola é uma forma de agradecimento, é uma expressão de amor, né? Amana vem do tupi. Amana em tupi significa água ou chuva. E tiquira também do tupi significa gota. Amana tiquira, essa gota de água, gota de chuva, dada a nossa colonização, evoluiu para a palavra mantiqueira. Então Amana nada mais é do que uma homenagem à Serra da Mantiqueira. Essa serra que tão bem nos acolhe, e a gente sabe que acolhe bem pela qualidade dos frutos que ela nos dá. Eu acho que nem todo mundo da cidade tem a consciência do potencial e do que isso vai ser no futuro.
Tá? Todas as vinícolas ainda são, de forma geral, muito novas, tem muitos projetos para entrar, mas é um potencial muito grande. Tenho o costume de falar que é uma loucurinha gostosa o que está acontecendo aqui. São tantas vinícolas, né? Por exemplo, nós aqui estamos cercadas por 10 vinícolas. 11ª sendo a Vinícola Amana. E tudo isso que está acontecendo só em termos de vinícolas, trazendo tantos turistas, projetos grandes, restaurantes, hotéis, a própria rede de serviços é uma coisa que o Espírito Santo do Pinhal sofre dessa carência. A gente tem um ponto de preocupação aqui, que é a infraestrutura. Eu acho que ainda tem muita coisa para crescer. A gente tem dificuldades aí de fazer eventos aqui, porque hospedagem é um limitador. Apesar de estar crescendo esse foco aí de novas opções aí de hotelaria, mas hospedagem é um tema de atenção. Mão de obra especializada, não só na parte de enologia em si, técnica, né, de enologia, mas também na parte de hospitalidade, treinamento, tudo isso é um ponto que realmente Pinhal precisa se atualizar para poder prover esse tipo de trabalho e serviço. Estamos numa localidade muito privilegiada. A gente está a 200 quilômetros de São Paulo. Então o nosso turista não precisa pegar uma ponte aérea para chegar até nós. Em 3 horas ele está aqui. E a gente precisa fazer essa estruturação toda, na cidade, na região. Pouca gente tem noção do potencial que essa região pode se tornar para a vitivinicultura brasileira. Entre taças e vinhos e a Serra dos Encontros, a história e a memória permanecem, junto com o suor da vida do café, que amadurecem, com o tempo que molda e o passado que enriquece. Mas a história se renova e o vinho encontrou seu lugar. Em vinhedos bem cuidados, um novo sonho a brotar. Espírito Santo do Pinhal, de café a vinho encantar. Um terroir que se destaca, pronto para celebrar. Como um conto envolvente, a cidade ganha cor, transforma-se e resplandece com um brilho de amor. Espírito Santo do Pinhal, sempre a resplandecer, com história de sabores e um futuro a prometer.